Dia 18 de oração da campanha poderosa pelas causas impossíveis. A campanha de Daniel, que vamos completar 21 dias juntos daqui a 4 dias. Se você está aqui desde o primeiro dia, você está firme e forte nessa campanha. Eu tenho certeza que você já está sendo transformado por Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos transforma. Caso você tenha chegado agora, não tem problema, basta você acessar todos os últimos vídeos, veja os últimos vídeos dessa campanha, porque cada dia nós trouxemos uma palavra diferente, então é importante que você faça os 21 dias de campanha. Assim como Daniel orou por 21 dias até ele receber a sua bênção, ainda que a bênção dele já tivesse sido liberada logo no primeiro dia que ele orou e apresentou o pedido para o Senhor, mas por conta da batalha espiritual que estava acontecendo, essa bênção ficou presa no mundo espiritual. Precisou 2 anjos para salvar essa bênção, entregar para o Daniel. Um anjo do Senhor e o arcanjo Miguel que liberou essa bênção no 21º dia. E estamos aqui há 4 dias do final dessa campanha. Pega a sua Bíblia, hoje nós vamos falar uma palavra poderosa que Deus aqui ministrou no meu coração para eu trazer para vocês, uma palavra do ministério de Jesus, do Evangelho de João. Então pegue a sua Bíblia, abra ela no capítulo 15, chamado A Videira e os Ramos. Estamos passando por várias palavras da Bíblia aqui. A gente já passou por alguns salmos, a gente já passou pela palavra de Daniel, já passamos por algumas palavras aqui de apóstolo Paulo também. E agora a gente vai falar de Jesus, que é uma promessa, né? De videira e os ramos, onde a gente tem muito que aprender com essa palavra de Deus. Primeiramente, eu quero dizer que Deus está te abençoando agora. Deus está abençoando a tua casa, a tua vida, a tua família. Essa semana, ela vai ser lembrada por grandes vitórias que Deus vai trazer nas suas mãos. Muitos testemunhos já têm chegado sobre a campanha. Eu já estou organizando todos eles para que a gente possa mostrar, publicar. A gente precisa testemunhar o que o Senhor está fazendo. Isso é uma forma da gente honrar a Deus, contar os grandes feitos do Senhor. Tem uma passagem da Bíblia que diz que 10 pessoas receberam uma bênção, mas somente uma delas voltou para contar, para testemunhar o que o Senhor fez. Muitas pessoas que estão aqui já receberam bênçãos, já tiveram pedidos de orações recebidos, mas muitos não me enviaram ainda. Então você pode me mandar pelo Instagram, que fica mais fácil de eu ler. Então me manda, eu quero compartilhar o teu testemunho e permaneça firme, buscando a palavra de Deus, buscando com muita fé, porque a nossa fé, ela destrava as coisas. Não é só sobre a gente pedir para Deus e Ele atender nosso pedido. É sobre o tamanho da nossa fé. Jesus, no teu ministério, em muitos milagres que Ele fez, Ele sempre chegava na pessoa e falava assim: minha filha, meu filho, você quer ser curado? Isso aparece na passagem do tanque de Betesda, onde tinha um paralítico ali, de mais de 25 anos, paralítico, muitos anos, que já estava ali naquele tanque, e tinha ali uma superstição aquilo realmente acontecia, de que quando eles entravam no tanque, a primeira pessoa que conseguia entrar, vinha um anjo do Senhor, agitava as águas, e essa primeira pessoa que entrava, ela era curada. E lá estava um paralítico, que realmente estava ali há muitos anos, e Jesus viu ele, isso era no sábado. Daí que vem aquela passagem da Bíblia que o fariseu fala assim: você está curando ele no sábado? Isso é contra a lei. O fariseu era religioso e eles eram as autoridades. Imagina as autoridades das igrejas hoje, né? Da religião hoje. Naquela época eram os fariseus, extremamente uma autoridade máxima, pessoas assim que tinham muito dinheiro, muito ricas, e ali eles estavam questionando, né? Pegava a Bíblia e apontava assim: olha, aqui está escrito na lei de Moisés que não pode trabalhar no sábado. Você curou uma pessoa paralítica no sábado? Tá errado, você tem que morrer. Sabe? Então, foi nessa passagem que Deus cura esse homem, e na Bíblia diz assim,
que antes dele curar esse homem, antes dele falar a palavra levanta-te e anda, Jesus pergunta assim: você quer ser curado? Isso aparece na série do The Chosen, inclusive. É uma série de Jesus que relata ali o ministério de Jesus. E na série, né, que traz assim mais, vamos dizer, detalhes ali do que teria acontecido, que é bastante simbólico. Quando Jesus pergunta, né, se ele quer ser curado, na série, ele começa a responder falando: Senhor, eu já estou aqui há tantos anos. Toda vez que as águas se mexem, né, porque tem um anjo ali, eu nunca sou a primeira pessoa a chegar, não tem ninguém para me carregar até lá, ninguém me ajuda. Aí Jesus não responde essa questão em si, ele devolve a pergunta falando: você quer ser curado? Então Jesus, ele depende sempre da nossa proatividade, da nossa fé, se a gente diz sim, se a gente aceita a cura, porque muitas passagens da Bíblia falam assim, que seja feita conforme a sua fé. Na própria passagem da mulher do fluxo de sangue, Jesus fala assim: minha filha, tua fé te curou. Tua fé te curou. E ela toca na bordinha do manto de Jesus enquanto ele passava pelas multidões. Não tinha como Jesus parar ali, ele estava indo ressuscitar a filha de um homem e as pessoas assim, milhares de pessoas assim em cima dele pedindo bênção, pedindo oração, pedindo todas essas coisas, e Jesus estava na missão, ele não podia parar. Então os discípulos, na série até mostra eles indo em volta de Jesus, né? Eles assim, guardando ali Jesus, para que Jesus parecia ali como se fosse um artista, sabe? Que todo mundo quer pegar, quer pôr a mão e quer estar perto. E os discípulos como se fossem seguranças ali para abrir a passagem para Jesus. Nisso ele sente que alguém tocou nele, tá? E até na série mostra isso. Essa mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos sangrando, já tinha gastado todo o dinheiro dela para tentar se curar e não conseguia, 12 anos sangrando todos os dias, e naquela época essa coisa de sangrar era impura. Então ela era totalmente excluída, rejeitada, vivia sozinha, e ela viu esperança em Cristo. Quem falou de Jesus para ela foi o homem do tanque de Betesda. Por isso que ela foi lá para receber uma cura. Só que ela também não consegue, ela ali não consegue abordar Jesus, não consegue chamar a atenção dele, mas na barra ali da roupa dele, né, da bata dele, nos fiozinhos que tinham ali, como se fossem uns fiozinhos assim, ela consegue tocar. E ela só toca tentando, ela só passa a mão. E aí na série, que mostra bastante detalhes dessa conversa, na hora que ela encosta a mão assim, só encosta a mão na roupa de Jesus e ela já cai no chão porque ela estava ali quase sendo pisoteada, muita gente, Jesus para na hora e ele fala assim: que foi isso? Alguém me tocou. E nessa cena o apóstolo Pedro, fala assim: Senhor, tem milhares de pessoas aqui, é óbvio que alguém te tocou. Olha aqui a multidão. Ele fala: não, foi diferente, um poder foi liberado aqui. E nisso ele vira para trás e aí todo mundo para e olha, e ele fala assim: quem me tocou? E a mulher fica com vergonha, ela tá no chão, sentada no chão, com a cabeça olhando para baixo, com vergonha de falar, né, de ser repreendida, e ela fala: fui eu. E Jesus fala: por que você me tocou? E aí ela fala que ela sangra por 12 anos, e ela já começa a chorar, porque ela fala que ela sabia que só de encostar nele, ela seria curada. Não é nem que ela queria uma palavra dele, ela não queria uma bênção, uma oração. Ela falou bem assim: eu sabia que se eu encostasse num pedaço da sua roupa, eu seria curada. E ali ela já começa a chorar de emoção e fala assim: eu estava certa, porque o fluxo de sangue já tinha parado. E é um momento que ele se abaixa e fala, olha assim para ela: minha filha. E ela responde: eu não sou mais filha de ninguém. Ele fala: sim, você é minha filha. Não fui eu que te curei. A tua fé te curou. Agora vá, siga, vá em paz. E olha a importância da fé. A fé dela a curou. O próprio Jesus disse isso. Que seja feito conforme a tua fé. Então, nós precisamos ter mais fé. Cada dia mais. Porque nós estamos numa campanha de oração e o Senhor está pronto para fazer os grandes feitos. Se o Senhor te diz hoje, chega aqui na tua frente e fala assim: deixa eu ver tua lista de oração. Quais são os seus pedidos? Que seja feito conforme a tua fé. Eles vão ser realizados? Vão. Vão, porque nós estamos trabalhando forte a nossa fé aqui.
Abra tua Bíblia em João, capítulo 15, a videira e os ramos. Leia comigo essa palavra poderosa da Bíblia. Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruta, ele poda. Grifa isso. Se você tem uma caneta marca-texto aí, é uma caneta que você compra em qualquer papelaria. Você vai grifar essa parte. E todo que dá fruto, ele poda. Marca essa palavra. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você entendeu essa parte? A palavra de Deus purifica as pessoas, limpa. Isso aqui é a palavra de Deus. Por isso que você tem que ter tua Bíblia. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Grifa isso. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E ele continua: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Grifa isso, por favor. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem, se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aí lá no finalzinho, na última frase desse capítulo 15, lá no versículo 17, você vai grifar: Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Primeira parte que eu quero chamar a atenção aqui, Jesus está falando da videira, ele é a videira, nós somos os raminhos da videira, então nós temos que estar conectado nele e ele na gente, para que a gente dê fruto. E aqui ele fala que todo que tá dando fruto, ele poda. Todo ramo que não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que dá fruto, ele poda. Se você está sendo podado hoje, passando por uma pressão, passando por uma tribulação, isso é uma poda de Deus. Tem pessoas que não estão sendo podadas. Você já percebeu que algumas pessoas vivem a vida assim? Talvez sem nem pegar na Bíblia, talvez sem nem falar com Deus, e a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. A nossa opinião sobre isso, não temos opinião sobre isso. A nossa opinião é sobre a nossa busca com Deus. Mas tem pessoas que têm essa vida e não necessariamente elas vivem mediante aos mandamentos, e também às vezes você pode observar que talvez elas nem passem por tantas tribulações. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: nossa, Renatinha, eu tô tão firme lá na igreja, eu tô fazendo jejum, eu tô buscando, eu tô me entregando, todo santo dia eu tô fazendo a campanha, mas parece que as coisas para ela não estão dando certo, enquanto ela é rodeada de outras pessoas que não buscam nada a palavra, e essas pessoas estão até bem assim, sabe? Não estão passando por nenhuma tribulação ali, elas se comparando, né? Mas eu quero que você saiba
que o ramo que dá fruto Deus vai podar. Se você está sendo podado hoje, é uma grande chance de você estar dando fruto. Porque quando você poda, você tem a possibilidade de florescer mais. Tem que ser podado. Tem que ser podado. Então, olhe hoje para o que você está passando e pensa assim, isso aqui é uma poda do Senhor. Tenha olhos espirituais. Não olhe para as coisas da sua vida, que tudo está dando errado, e você pensa assim, ó meu Deus, ó céus, o que eu faço? Não. Você vai lembrar das Escrituras. Alegrem-se em todos os momentos, o apóstolo Paulo disse. Tudo coopera para o teu bem. Aí mais uma palavra para você lembrar. Todo ramo que dá fruto o Senhor poda. Então isso te fortalece nesses momentos ruins. A vida de ninguém é perfeita. Ninguém está assim, vivendo de férias eternas. Não. Cada um está passando por uma batalha. Mas o que vai fazer a diferença de como a gente vai encarar essa batalha é sobre o quanto a gente está firmado na palavra de Deus. Porque isso muda tudo. E aí Deus fala que todo fruto que Ele poda é para que dê mais fruto ainda. Você já deu muito fruto na tua vida. Deus quer que você dê cada vez mais. Você gostaria de pedir para o Senhor para você nunca mais ser podado, se você pudesse? Você chegaria nele e falaria assim, Jesus, nunca mais me poda, nunca mais me faz passar por deserto, nem por provação, nem por situação triste, de hoje até o resto dos dias da minha vida, não me pode mais, Deus. Você teria coragem de orar isso? Sabendo que quando Ele poda, dá mais fruto ainda? E Deus fala, vocês já estão limpos pelas palavras que Ele tem falado. Permaneçam em mim, permanecerei em vocês. Nós não damos frutos por nós mesmos. É por Ele. Porque a gente permanece nele. E aí Ele fala, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, permaneça no Senhor, busque a Deus, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, passe boa parte do teu tempo, não 5 minutos, nem 10, nem 20. Teu dia tem 24 horas. Tem gente aqui que fica o dia inteiro na internet. Não são todos, óbvio. Tem gente que trabalha o dia inteiro, fica 12, 14 horas, mas eu tô querendo trazer uma reflexão para você. Se você fala para mim que você não tem tempo para passar um tempo com Deus, mas você tem tempo para ficar na internet, você tem tempo para passar com Deus. É tudo uma questão de escolha, né? Por isso que tem pessoas hoje que abrem mão de uma parte do sono para orar. Tem gente que acorda às 3 horas da manhã. Ah, porque eu não tenho tempo de orar. Acorda às 3 horas da manhã, é um momento muito profético para você orar. Ora meia-noite, da meia-noite a 1. Então nós não podemos ter desculpa, nós não temos desculpa. Nós não somos o pessoal do deserto que ficou 40 anos. Porque se nós estivéssemos lá no deserto, aquilo lá teria durado os 40 dias. Porque a gente, peita, nós vamos pra cima, nós não fica reclamando. A gente não fica lamentando e chorando as pitangas, não. A gente veste a nossa cruz, a gente pega ela e vai com força, com resiliência, que nem o apóstolo Paulo fez, que nem Jesus fez. Nós somos filhos dele. Ele é teu pai. E aí Deus continua. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, o meu Pai e eu vamos permanecer em vocês. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e seja completa. E aí quando ele fala, permaneça na minha palavra, permaneça nos meus mandamentos, se você permanecer em mim. Você sabe quais são os 2 maiores mandamentos, e Jesus ele até fala isso. Olha, se tiver que lembrar de 2, lembra dos 2 primeiros. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui quantas vezes ele fala? Meu maior mandamento é este, amem-se uns aos outros. Este é o mandamento, amem uns aos outros. Se fizerem o que eu ordeno, serão meus amigos. Amem uns aos outros, meus amados. Não seja a pessoa que tem uma lista de oração, que tem muitos pedidos para fazer, mas está com mágoa, está com ódio, não está gostando de algumas pessoas. Pede para Deus te ajudar a perdoar as pessoas e amá-las, porque assim a gente permanece nele. Eu declaro e decreto em nome de Jesus, Deus cuidando de você, da tua casa, da tua família, te ajudando a amar a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e te abençoando, abrindo as portas da provisão para a tua vida, porque você é filho de Deus e está sendo podado para que você floresça
cada vez mais. Que Deus te abençoe.